Salve, salve pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa, iniciando então com vocês mais um Historiando, beleza? Bacana, então neste podcast de hoje nós vamos tratar sobre a exploração da economia açucareira no Brasil colônia, tudo bem? Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, Professor Admilson Costa, será um prazer ter você em minha rede social. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Admilson Costa, onde também esses podcasts estão disponíveis. Tranquilidade? Beleza. Pessoal, vocês certamente já ouviram aí, né? Nós éramos colônia de Portugal. Tá. Mas o que definitivamente era ser uma colônia? A gente precisa entender isso, né? Então, assim, o Pacto Colonial, pessoal, ele estabelecia uma função principal da colônia, que era de enriquecer a metrópole, certo? O mercantilismo era uma política intervencionista dos estados modernos, ou seja, dos estados absolutistas, e logicamente buscava-se aí o fortalecimento do poder real, o enriquecimento da burguesia metropolitana, em detrimento, né, de uma possível elevação aí colonial. Então nós éramos essa colônia, certo? Nós vimos também anteriormente em nosso podcast que nós tivemos ali um problema nas Índias, certo? E aí precisou-se então ocupar de uma forma mais efetiva este território, onde hoje é o atual estado do Brasil, beleza? Ok. E aí o que acontece? Nós temos que lembrar que Portugal não estava tão bem das pernas, e o que Portugal fez então? Foi lá, confiou aos capitães donatários a exploração da terra e a efetivação colonial a partir das capitanias hereditárias. E nós vimos que nas capitanias hereditárias, duas prosperaram de imediato. Uma São Vicente, outra Pernambuco, e elas tinham algo em comum, que era a exploração da cana-de-açúcar, que produzia este produto importantíssimo, valioso na Europa. Tranquilo? O açúcar. Beleza. E aí, pessoal, o que acontece? Portugal já tinha, anteriormente explorado essa atividade tanto na Madeiras quanto nos Açores. Tudo bem? Lá na Madeira e nos Açores. E aí, no Brasil existia, solos favoráveis, condição aí no litoral do Nordeste. Juntou-se então com o capital holandês. Lembra que os holandeses tinham ganhado ali protagonismo na relação comercial das Índias? Pois é, Portugal não tinha tanta grana e aí precisou do financiamento do capital holandês para iniciar então a montagem da economia açucareira. Então, os engenhos, todas as construções, etc e tal. Beleza? Bacana. Quando a gente fala dessa montagem da economia açucareira, a gente precisa lembrar que uma das grandes características desta produção é a do plantation. Ela é a que vigora de fato aí, tudo bem? O que é o plantation, pessoal? É uma somatória de latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra, monocultura, você vai trabalhar uma cultura, então eu vou plantar cana-de-açúcar, tudo bem? O trabalho escravo, no caso aqui predominou o escravo africano, e a produção era feita para a exportação, uma vez que nós éramos uma colônia, então tínhamos uma função de enriquecer a nossa metrópole, certo? Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Quando eu trabalho essa dinâmica da exportação para a Europa, a gente precisa lembrar que, por conta do capital holandês no financiamento da montagem da economia açucareira aqui no Brasil, Portugal acabava sendo um intermediário. Portugal recebia o açúcar produzido aqui no Brasil e, ao invés de Portugal negociar e distribuir este produto na Europa, quem fazia esta parte era a Holanda, ou seja, era muito lucrativo para os holandeses este contexto todo de exploração na era açucareira, beleza? Certo? Ok, então. E aí o que é importante a gente lembrar? Quando a gente fala de economia açucareira, eu falo da agroindústria do açúcar. Então, como que se produzia, como que era toda essa etapa da produção e como que se tinha também umas estruturas sociais, políticas e econômicas que nós tanto trabalhamos aqui, certo? Então a primeira coisa que você precisa lembrar era o seguinte: quando a gente fala de engenho, muitas das vezes nós só
olhamos para uma ideia daquele aparato da produção. Não, quando a gente trata de engenho, naquela época a gente está falando de toda a estrutura da fazenda. Então é algo muito maior, beleza? E aí, por exemplo, nessa fazenda nós tínhamos a casa grande, que era a casa dos senhores, a senzala, onde os escravos africanos moravam, a casa de engenho, a capela, que era a representatividade aí do poder espiritual, né, exercido pela igreja nessas regiões, as plantações e os bosques. Ou seja, pessoal, era muito grande, né? Então são latifúndios de fato, beleza? É necessário também que a gente compreenda o seguinte, que mesmo dentro dessa dinâmica dos engenhos, nós tínhamos dois tipos de engenho, geralmente, que eram os que mais estiveram presentes aqui no Brasil, que era o engenho real, que este era movido a água, e nós tínhamos também o engenho de trapiche, que ele era movido a tração animal. Por isso que, paralelamente, nós teremos também a pecuária se desenvolvendo aí com essa dinâmica da agroindústria do açúcar, mas isso vai ser um assunto para que nós possamos falar mais à frente. Então, nessa sociedade do sistema colonial, da era açucareira, a gente precisa lembrar que ela era uma sociedade estratificada, com pouca mobilidade social, ou raríssima mobilidade social. Ela era escravocrata, né? Então era formada abaixo do senhor de engenho, que estava no topo da pirâmide, por uma camada média, mínima, né? De uma mentalidade muito conservadora, patriarcal, uma sociedade rural, e que apoiava-se numa base que era a escravidão africana, beleza? Tá. Aí nós temos que lembrar o seguinte, quando a gente trabalha a ideia da economia açucareira, nós precisamos lembrar que, além do açúcar, você ter controle, por exemplo, sobre o tráfico negreiro, era algo que te daria muito lucro. Então, tem-se também a escolha e preferência pela mão de obra escrava africana também por conta disso. E aí eu quero adentrar uma situação muito importante com vocês. Quando a gente trabalha assim, por exemplo, escravidão africana, certo? Professor, existiu escravidão indígena? Sim, coexistiu inclusive, tudo bem? Porém, nós teremos um momento no qual se dá preferência ao trabalho escravo africano para a produção açucareira, beleza? Show de bola? Ok. Primeiro, por que se escolheu a escravidão? Né? Tá, a gente tem que lembrar que Portugal tinha uma pequena população. A população portuguesa era muito pequena em relação ao tamanho daquilo que tinha se encontrado aqui na América Portuguesa, certo? Se traz, né, grandes contingentes ali de Portugal para o Brasil, nós teríamos então algo que os portugueses não queriam, que era a ideia da pequena propriedade, tudo bem? E a intenção portuguesa era de lucrar e ocupar. Por isso, né, o tráfico negreiro ele era muito lucrativo. Então, o Estado metropolitano colaborou com essa preferência pela mão de obra escravizada dos africanos. Já tem um ponto aí. Outros pontos, beleza? A própria igreja fazia proteção dos indígenas, né? Então, os padres procuravam catequizar os indígenas, os padres colocavam os indígenas nas missões. Então, mesmo com essa perda da identidade cultural ou religiosa dos indígenas, havia ali uma manifestação mais clara de proteção aos indígenas. Tudo bem? Os indígenas não eram adaptados ao trabalho agrícola e sedentário, até porque nós vimos lá nas aulas anteriores que os indígenas eram caçadores, eram pescadores, eles eram coletores, lembra disso? Então eles não estavam acostumados com esta forma, principalmente um trabalho masculino sedentário. Dentro da estrutura indígena, se nós falássemos de um trabalho sedentário, de algo fixado ao solo, fixado a alguma região, nós temos muito mais o trabalho feminino, que trabalhava com a agricultura. A caça, a pesca, a coleta geralmente era feita pelos homens. Então, há uma distinção aqui. Já os africanos não. Eles já estavam adaptados a esse tipo de trabalho. Beleza? Ok. E aí, será que sempre foi tudo assim? Né? Será que nós temos alguns equívocos em relação à escravidão africana? Temos. Pessoal, muitas das vezes as pessoas falam que a preferência
pelos escravos africanos era porque os indígenas eram fracos, era porque os indígenas eram preguiçosos, cuidado, que os indígenas eram mais bravos do que os negros africanos não resistiam. Cuidado, não caia nesse erro aí, porque aí é uma falácia, uma ignorância muito grande, beleza? Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que os escravos africanos resistiram. Tá? Só que eles possuíam certas dificuldades. Por exemplo, eles não conheciam como os indígenas conheciam esse novo território. Tudo bem? Então, já meio que desarticulava. Quando os portugueses traziam os africanos para o Brasil, eles geralmente colocavam tribos, etnias que eram rivais dentro dos navios, justamente para que elas não pudessem se aliar. Essa ideia de África, de pertencimento a um único lugar, ela se dá aqui no Brasil depois de muito tempo, tá? Então, assim, eles tinham lá os seus conflitos, eles tinham lá suas divergências internas no continente africano. Então, a gente não pode achar que todo mundo falava o mesmo idioma, que até hoje, né, tem pessoa que acha que a África é um país. Não. Então, são várias etnias, são várias histórias, são várias perspectivas aí que fazem destes povos uma perspectiva heterogênea, né, e não homogênea. Tudo bem? Beleza. Tá, então tínhamos essa situação que já complicava bastante. O idioma, a articulação e tal. Mas quando estiveram aqui, eles lutaram sim contra essas condições subhumanas, né, que eles eram tratados. Tudo bem? Então, por exemplo, fugas das fazendas, refugiavam-se nos quilombos, eles também atacavam, né, a casa dos senhores, demonstrando inúmeras vezes ali resistência, assassinato de senhores, em revoltas, né, do trabalho, em revolta dos escravos. Nós tínhamos, por exemplo, a sabotagem do trabalho para que o engenho não produzisse o tanto que se esperava dele. Muitos também buscavam alianças, né, com os senhores para terem uma melhor qualidade de vida. Outros acabavam suicidando, outros acabavam não tendo filhos. Então, tudo isso eram formas de combater, resistir à escravidão, certo? Certo. Encaminhando-se aí para o final do nosso podcast, eu acho que é muito importante nós lembrarmos o seguinte: nós temos os quilombos, né? E um dos grandes quilombos da história brasileira é o Quilombo de Palmares, tudo bem? O Quilombo de Palmares, pessoal, foi um dos maiores refúgios de escravos aí no Brasil colonial, tudo bem? No atual estado, né, de Alagoas, certo? Lá na Serra da Barriga. Então esse quilombo, ele cresceu principalmente ali na década de 1630 a 1650, que é o final da União Ibérica, que nós vamos tratar no nosso próximo podcast, tudo bem? E aí, como a situação social estava um pouco conturbada, favoreceu então, inclusive, para que os negros africanos pudessem fugir para este quilombo. Uma coisa importante que você precisa lembrar é que o quilombo não tinha somente escravos africanos ou negros, tá, pessoal? Nós temos brancos, pobres, indígenas, mestiços, pessoas que estavam ali à margem da sociedade, que se reconheciam como participantes e desta dinâmica de rebelião contra os privilégios que se tinha aqui no Brasil colonial, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, dentro do Quilombo de Palmares existiram ali pelo menos 11 oligarquias, né? Então a supremacia por determinado tempo foi do rei Gangazumba, beleza? Até que em 1678 houve um contexto de divergência dentro do Quilombo de Palmares, até porque o Gangazumba tinha feito um reconhecimento de uma possibilidade, inclusive, de que alguns escravos fossem devolvidos, né? Mas Zumbi não aceitou, e aí tem toda uma situação interna, então, que era, né, sobrinho de Gangazumba, e aí ele lidera o Quilombo de Palmares, por isso que vocês já ouviram falar em Zumbi dos Palmares, contra a escravidão que era empreendida aos africanos, tudo bem? Beleza. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Uma expedição de sertanismo de contrato pelo bandeirante Domingos Jorge Velho coloca fim ao quilombo depois de algumas empreitadas ali tentando destruir esse foco de resistência escrava aqui no Brasil. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós vimos neste podcast, então, a economia açucareira e tratamos também da escravidão africana como mão de obra base aí para a indústria do açúcar. Beleza? Então é isso. Um forte abraço para vocês. Sigam-me lá no Instagram e
Passe esse podcast para quem você sabe que está se preparando aí para alguma prova ou que quer conhecer um pouquinho mais da história. Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima.